pessoal, bem-vindo à quarta aula do curso técnico de manutenção automotiva da disciplina de tratores e implementos agrícolas. Hoje vamos falar um pouco de manutenção de tratores, das horas trabalhadas, manutenções das horas trabalhadas. Manutenção nada mais é do que um conjunto de procedimentos que visam manter a máquina nas melhores condições de funcionamento e prolongar a vida útil por meio de lubrificações, ajustes, revisões, proteções contra os agentes que lhes são nocivos, os quais estão presentes no ar, solos e plantas. Esses fatores problemáticos são decorrentes do próprio trabalho, do meio ambiente e do manejo. Diz respeito ao alojamento, abastecimento, lubrificação, pequenos reparos, proteções contra as ferrugens e deteriorização. Nós vamos ver agora os tipos de manutenção, onde chamamos métodos de manutenção, que nada mais é que ela pode ser classificada como manutenção preventiva ou periódica, preditiva e corretiva. Nesta aula estudaremos os três tipos, bem como os momentos de execução de cada uma. A manutenção preventiva, também chamada de manutenção periódica, é realizada devido às ocorrências de desgaste das peças, com o objetivo de evitar que ocorram problemas mecânicos durante a operação. São casos que você faça antes que ocorra algum defeito. Manutenção preditiva, ela consiste na avaliação dos desgastes de determinado parâmetro do trator agrícola, com o objetivo de estimar a vida útil ainda disponível a esses componentes. Se baseia no monitoramento por meio de inspeções visuais e análise não destrutiva, como análise de óleo, vibração, temperatura, ruído, líquido penetrante, ultrassom e raio-x que fazemos no motor. Manutenção corretiva é realizada com o objetivo de regular ou substituir alguns componentes que apresentou problema durante a operação com o trator agrícola. Principais manutenção. Essas manutenções aqui expostas são manutenções, como exemplo, deve verificar para cada trator específico o manual do operador e o quadro de manutenção. Manutenção para serviço de 10 horas, verificar o nível de óleo do cárter em plano horizontal, verificar o filtro de ar, o nível de água do radiador, fazer a drenagem do filtro de combustível no copo sedimentador da água, ver o nível de óleo no sistema de transmissão e lubrificação. A função do lubrificante é atuar como um agente de limpeza, diminuir atrito, diminuir ruído das peças. Nós temos a manutenção de 50 horas, que ela fala de inspecionar os pneus e verificar a pressão de inflação. Lubrificante do pino de articulação do eixo dianteiro, tração dianteira auxiliar, que é o 4x2, que nós vimos nas aulas anteriores. Lubrificação do pino dianteiro e traseiro com graxas universal. Lubrificar as ponteiras de direção do trator 4x2. Fazer a inspeção do trator, parafuso, porcas, frouxas. E a observação, para cada parafuso tem um torque recomendado, não esquecemos disso. Serviço, manutenção para serviços de 100 horas. Troca de óleo do filtro do motor, troca de óleo do eixo do dianteiro. Para 200 horas, substituição do filtro de combustível, inspeção e ajuste da correia do ventilador e alternador. Para 500 horas, nós temos a substituição do pré-filtro do combustível. Para 700 horas, feita por pessoa especializada, tem que ser feita, limpeza do bico, por exemplo. Não esqueça, verificar a mangueira, abastecer no final do dia devido à condensação do vapor, drenar a água do copo sedimentador, utilizar a ferramenta correta. No que diz respeito ao alojamento, quando uma máquina não estiver a serviço, ela deve ficar abrigada da ação dos raios solares, água, da chuva e outros agentes nocivos. O abrigo pode ser simples e constituído de forma que evite perigo de incêndio ou goteiras. O piso não pavimentado poderá ser suficientemente compactado, recoberto por uma camada de cascalho ou pedregulho fino, em nível pouco superior ao solo que circunda. É importante mantê-lo limpo. Já o abastecimento das máquinas motorizadas compreende algumas operações como preenchimento do tanque de combustível para 10 horas de trabalho, verificação do nível de água do radiador,
calibragem dos pneus até a pressão correta e a verificação do nível de eletrolítico da bateria, que é importante. O combustível utilizado no abastecimento deve ser armazenado em um local arejado e abrigado dos raios solares e baixa variação de temperatura. A pintura do local tem que ser clara para evitar a grande variação de temperatura do combustível. Deve-se tomar cuidado ao armazenar com as impurezas, água, sujeira proveniente do tanque ao abastecer no combustível. O abastecimento do tanque deve ser realizado sempre no final da jornada de trabalho, evitando condensação de água e do ar no interior do tanque de combustível. No início da jornada do dia seguinte, deve-se fazer a drenagem do pré-filtro de combustível. O abastecimento de água do radiador deve ser realizado diariamente com água limpa e, de preferência, com motor frio. Se o motor estiver quente, é importante que tome cuidado ao abrir a tampa do radiador para evitar risco de queimadura. Nesse caso, ainda deve-se acrescentar a água fria lentamente com o motor em funcionamento. Se o motor estiver quente, ao abrir a tampa do radiador, fazer a primeira estágio, deixar um pouco a pressão sair e depois abrir totalmente. O bom desempenho e a durabilidade do pneu depende principalmente da manutenção dos mesmos. Na pressão recomendada pelos fabricantes, pneu excessivamente cheio levam perdas excessivas de patinamento, desgastes prematuros da banda de rodagem, aumento do consumo de combustível. Pneu com pressão baixa apresenta consumo irregular da banda de rodagem, menor resistência dos francos a impactos do terreno, ruptura das lonas, maior consumo de combustível. Para encher, deve-se usar água limpa e uma solução anticongelante, se necessário. O controle da pressão deve ser feito a cada 2 ou 3 semanas, utilizando um manômetro de boa qualidade. As baterias, comumente utilizadas em máquinas agrícolas, são do tipo ácido. Os eletrolíticos é ácido sulfúrico diluído na proporção de 2 volumes de H2SO4, que é a forma do ácido sulfúrico concentrado, diluídos em 5 volumes de água destilada. A manutenção deve ser feita entre 50 e 60 horas de trabalho, ou semanalmente, utilizando-se de água destilada até que o nível atinja 1 centímetro acima da placa. Além disso, é importante que a bateria esteja bem fixada na máquina, que os polos estejam limpos e untados com graxas neutras e que não sejam realizadas curto-circuito para verificação de carga. Já a lubrificação de uma máquina deve conhecer a especificação do tipo de óleo utilizado nos diferentes locais da máquina, como motor, transmissão, sistemas hidráulicos, freios, direções hidráulicas. Os lubrificantes pastosos, graxas, são utilizados em mancais, articulações, rolamentos, são aplicados através de bicos engraxadores que devem ser mantidos limpos e em bom estado de funcionamento. Quando não estiver trabalhando, mantenha sempre seu trator em local apropriado, como garagem, barracões, para que esse trator não venha a se deteriorar com maior facilidade e você ter ele com mais tempo. Confie o seu uso para pessoas experientes e cuidadosas. Lembre-se também de fornecer ao operador os equipamentos de proteção e segurança necessários, como uniforme, tapa-ouvido, bota, já que a segurança do meio é também sua responsabilidade. Até a próxima aula. Bons estudos!